E hoje nós vamos falar sobre mágoas. Como lidar com mágoas e ofensas? Ah, Amar, deixa eu falar um entendimento aqui bem importante para a gente começar essa aula e vocês terem um entendimento pleno. As mágoas e as ofensas, elas literalmente impedem de nós vivermos o melhor de Deus nessa terra. É simplesmente isso. Ela nos impede de viver o melhor de Deus nessa terra. Como assim, pastor? Ela nos impede. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já deixou de fazer algo, o bem para alguém, porque você estava magoado com essa pessoa? Quem aqui já deixou de fazer, como nós estamos em casais, quem aqui já deixou de fazer o bem para o seu cônjuge porque você estava magoado com ele? Tipo, não vou fazer uma pipoca, não vou fazer uma comida gostosa, vou ficar aqui, não vou dar atenção, porque assim, eu estou bravo com ele, estou magoado com ele. Quem aqui já não agiu com esse sentimento de mágoa, de birra? Literalmente, nós vamos entender hoje que isso nos afasta do plano de Deus nas nossas vidas. Isto é uma arma poderosíssima na mão do nosso inimigo e é uma arma poderosa se nós soubermos usar isso nas nossas mãos para desestabilizar o nosso inimigo. Amém? Então, mágoa nos impede de viver o melhor de Deus. Amados, é importante que nós saibamos que as nossas armas não são carnais. As nossas armas não são dessa terra. Não é enforcando, não é batendo que a gente vai resolver alguma coisa. Nós vamos mover o mundo espiritual com ações aqui na Terra que move o mundo espiritual. As nossas armas são espirituais. Então, como que a gente vai viver os planos de Deus? Porque as mágoas e as ofensas, elas são. Nós ficamos presos a ela. A nossa mente ela fica bloqueada para mover o plano de Deus em nossas vidas. Bloqueada. Nós ficamos com a mente cativa às mágoas e às ofensas e impede de viver o melhor de Deus. Simples assim. Da mesma forma que o medo também é um bloqueador das Não vamos falar sobre medo hoje. O medo é só no próximo módulo. Mas hoje nós vamos falar sobre mágoas e ofensas. Literalmente elas nos prende. É uma prisão emocional para viver os planos de Deus nessa terra. Eu quero ler um versículo lá em 2 Coríntios 10:3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nos sofismas. Então, nós precisamos entender que nós precisamos usar as armas espirituais. E nós precisamos discernir as nossas ações, se elas estão sendo movidas pelas mágoas ou elas estão sendo movidas pelo amor de Deus. É muito simples da gente identificar da onde está vindo a motivação das nossas ações. O que é um pouco mais complicado é nós tomarmos a decisão certa e agir de modo certo. Mas isso é um exercício. Por isso que eu falo, nós vamos aqui dar a aula, a gente, o treinamento são 3 pilares: a aula para ter o entendimento, os exercícios que é para nós exercitarmos e as tarefas que é para nós ir quebrando o gelo. Amém? E a gente entrar e começar a ter experiências. Então, o exercício é entender por onde estão sendo movidas as nossas ações, pelas mágoas ou pelo amor. E como identificar, pastor? É fácil. É super simples. Quer ver uma? Eu vou dar um exemplo prático, eu e a pastora. E depois nós vamos para algumas ações aqui na palavra de Deus que nos ensina. Amém? Porque a mente ela precisa ser treinada para que nós possamos obedecer a palavra de Deus, obedecer a Cristo. Lembra na aula passada? Com fé, com obediência, com perseverança em amor.
Lembra dessas 4 exercícios? A gente vai falar, cada aula a gente vai acrescentar o exercício que nós estamos fazendo, até a última aula. São 15 exercícios, amém? E o objetivo, que foi a primeira aula. Primeiro, nós temos que ter o objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Juntos desfrutarmos dessa terra, o melhor dela. Essa é a promessa que nós temos de Deus. Como que nós vamos fazer isso? Com ações, com fé, com perseverança, com obediência e amor. E peraí, e nós precisamos identificar qual é a ação que eu estou tendo com ela, que é pelos meus sentimentos de mágoa ou de ofensa. É simples. Uma vez, quer ver? Uma ação errada ministerialmente. Uma vez, nós passamos por uma situação ministerial onde nos magoou muito. E interessante, amados, que eu já tive essa aula, e só que a gente tem que passar a prova, vencer e ter experiência com vencer, né? Então, por isso que vocês precisam vencer isso. E nós chegamos e falamos assim, eu falei assim, amor, nós temos um sentimento tão puro com a obra, a gente não precisa passar por isso. Olha só que palavra sutil. E ela falou assim, é verdade. A gente tem um sentimento tão bom, para que passar por isso? Vamos entregar, o que a gente está ganhando com isso? E aí, nós literalmente íamos entregar o Ministério de Casais. A gente não precisa passar por isso, não é? Quem já ouviu essa frase? A gente não precisa passar por isso. A gente não é obrigado a passar por isso, né? Só eu que já ouvi essa frase, só eu que já falei essa frase, só a gente. Eu quero falar, quantas vezes você já desistiu falando essa frase? Porque ela é convincente. Não sou obrigada. Ela é convincente. Mas deixa eu falar uma coisa, ela te tira do propósito de Deus. O propósito de Deus, o Deus está vendo, Deus trabalha na injustiça. Nós vamos ver alguns textos aqui, vocês vão ver que na palavra de Deus, o saber trabalhar na injustiça, e você vencendo isso, tendo ação nessa terra, você vai ver os propósitos de Deus na sua casa, na sua terra. Então, nós, por alguns dias, a gente tentou entregar o ministério, mas Deus começou a nos livrar do bispo, assim, pastor, hoje eu não consigo falar, amanhã, tal, até que a gente começou a entender, a gente literalmente, nós íamos entregar o ministério de casais. Tipo assim, bispão, põe outro no nosso lugar. Ah, por quê, pastor? Por causa disso. Eu ia tentar convencer ele, mas ele é um homem de Deus e ia falar assim, mas Deus mudou toda a história, porque nós nunca deixamos de orar. E o Senhor falou assim para mim, você está agindo magoado, com sentimento de mágoa. E aí, eu falava assim, sentimento de mágoa, Senhor, mas eu não estou certo? O que tem a ver você estar certo com o objetivo que eu tenho sobre a sua vida? Aí começou a mentoria. Ter objetivo ao invés de razão, com fé, com obediência à palavra, com perseverança e com amor. E hoje nós estamos aprendendo a vencer as mágoas para não tomar ações contrárias ao propósito de Deus. Não saiam da sua posição. Quando a gente permaneceu na nossa posição e a gente se limpou daquela mágoa, Deus reverteu todo. Deus fez uma coisa assim que a gente nunca pensou, né, que Ele poderia fazer. E Deus reverteu assim a situação. Olha, queridos, quando a gente espera o tempo de Deus e quando a gente fica permanece na nossa posição, Deus muda todas as peças ao nosso favor. Quando a gente obedece, quando a gente trabalha, permanece em obediência, Deus trabalha em nosso favor. As ações aqui na Terra precisam mover o mundo espiritual, mas as nossas ações elas precisam estar baseadas na palavra de Deus, fé, obediência, perseverança e amor. Trabalhe o objetivo e não faça besteira. Queridas, deixa eu só falar um pouquinho, irmã. A gente trabalha com as mulheres, né? E o pastor com os homens. Muitas querem desistir, muitas querem sair da sua posição, muitas me chamam revoltada. Pela razão. Eu não vou fazer mais, eu vou sair da minha posição, eu vou desistir. Fazer desistir É fácil. vai te
vai te beneficiar em alguma coisa? Vai só alimentar a tua alma, né? Vai ser aquela leveza momentânea, porque é a carne. Porque pelo Espírito, quando a gente persevera, quando a gente permanece na nossa posição, todo o processo é dolorido. Quando você está no processo buscando, né, o ajuste de Deus, é dolorido. Para você ficar bonita, você precisa passar pelo processo, né? Da feiura, não é isso? Quando você vai no cabeleireiro, que você enche lá de. Fica com É o aquela. processo. Né? É todo um processo, mas depois você vai sair de lá linda. Uma borboleta. Será que, se a borboleta soubesse do processo dolorido dela, será que todas seriam borboleta? Ou você prefere ver uma borboleta voando ou uma lagarta Você acha que a borboleta já nasceu daquele jeito, não passou pelo processo? Então, queridas, permaneçam. no processo? O processo é dolorido, mas Não quando saiam da você posição. passa, a vitória é muito boa, a vitória é muito gostosa. Saber que você perseverou e que você venceu em Deus, isso é muito bom. 2 Coríntios 10:5, ele fala assim: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Amados, olhem o áudio de vocês, fazendo favor. Em obediência a Cristo. Amém? E eu quero que vocês também olhem o versículo 2 Timóteo 2,6. Daqui a pouco vocês vão receber. Tem um site nosso, você vai ter essa aula no YouTube, mais o material de apoio, tá? O material de apoio já vai para o site assim que a gente terminar, tá bom? Em 2 Timóteo 2,6, ele fala assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de Deus e lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a vontade. Amém? Então a palavra nos instrui que nós podemos ter a mente cativa a Cristo ou cativa ao nosso inimigo. Por onde? A mágoa é um instrumento que deixa nós cativos em ações para viver o propósito do inimigo. Ok? Porque eu não vou entrar nessa hoje, mas a quarta dimensão, ela está lá. O Espírito de Deus e o inimigo está ali. Então ele tem as mesmas armas, ele pode usar a favor ou contra. Nós precisamos saber quais as nossas armas. As nossas armas é em Cristo, amor de Cristo, o nosso objetivo, não a razão, com fé, com obediência à palavra, com perseverança em amor. Amém? Isso é exercício. Nós precisamos, às vezes, parar e falar assim: o que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Mas eu falo uma coisa: sair da posição não é a opção certa. Nunca saia da sua posição, porque existe despojo naquela vitória. E quando nós vencemos, nós entendemos e falamos assim: uma aula para um treinamento. Por quê? Porque depois que a gente vence, a gente conhece o nosso papel, a gente persevera em amor, em obediência e fé. A gente não sai da nossa posição, os despojos vêm. E a gente entende todo o processo. Agora, se a gente entrega de bandeja para o inimigo, a gente está na mente dele, cativa. E aí você vai ser o reclamão, vai ser o que reclama. E não vai alcançar o seu objetivo. Por quê? Porque você não perseverou. Amém? Então, nós vimos que a nossa mente fica cativa. E de onde vêm umas ofensas? Deixa eu colocar aqui rapidamente uma coisa bem legal em Lucas 17, 3, 6. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Olha só que loucura, gente. Os apóstolos falam para Jesus assim: aumenta-nos a fé. Viu? Cego ver, surdo ouvir, mudo falar, coxo andar, morto ressuscitar, aumenta-nos a fé. Olha que loucura é essa.
andavam com Jesus, aumenta-nos a fé, porque tudo que eu estou vendo não é possível. Mas eu vou te falar onde estava. A ofensa estava enraizada. Da onde vem a ofensa? Ó, se a gente voltar um pouquinho do 17:3, acautelado, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe, se por 7 vezes no dia. 7 vezes no dia. Será que eu já perdoei você 7 vezes no dia? Não, eu estou pensando aqui, eu estou pensando. Se 7 vezes por dia pegar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. E aí eles falaram assim, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Sabe o que é isso, amados? Tem um livro poderoso que eu vou deixar aqui para vocês, que eu já li ele várias vezes, Isca de Satanás. Isca de Satanás, de John Beverly. Leia esse livro, ouve esse livro, vive esse livro e não entra mais na armadilha do diabo. Porque ele só veio para roubar, matar e destruir. Ele vai matar, roubar, matar e destruir quando você estiver na sua razão, não no seu objetivo. Ele vai tirar você da fé, da obediência e da perseverança em amor para viver o posicionamento dele. Eu vou desistir de tudo porque eu não preciso passar disso, pois é um processo de Deus para que você saia de lá habilitado. Então não seja roubado. O pastor Maurício e a pastora Ana já está dando um treinamento. Não conseguiu? Liga para nós. E outra, importante, deixa eu falar uma coisa para vocês. Algum pastor te chamou para você estar aqui. Nós temos pastores das regionais. Usem eles. Usem os pastores, os bispos que te direcionaram para vir nesse treinamento. Você é o pupilo dele. Pastor, eu estou no treinamento, glória a Deus que você me colocou lá, mas agora eu estou passando um perreio. Como é que eu faço para perdoar isso? Poxa, usa. Olha esse testemunho da Carla. Ela disse que esse livro ajudou muito ela. Ela estava certa que ia separar. E aí. Eu estava certo de tanta coisa. Leiam esse livro, eu vou deixar lá para vocês, tá bom? Para que vocês possam. O pessoal passa aqui. O pessoal passa aqui, a gente já coloca no grupo, tá? E de onde vêm essas ofensas? Às vezes, amado. Deixa eu falar uma. Quer ver onde uma ofensa? Às vezes você está com uma perspectiva tão grande assim com o seu cônjuge na lua de mel, ou então até no treinamento você pode estar cheio assim, falando assim, puxa, eu vou fazer isso. E ele vem com uma balde de água em cima de você. Faz a sua tarefa. Ele te ignora. Aí você sai o quê? Frustrado ou frustrada. Mas me falam isso. E aí você vai fazer o quê? Ah, eu não quero mais brincar com isso. O engano de Satanás. Persevere em amor. Persevere em amor, em obediência. Amados, eu já fiz. O que eu passo para vocês, eu vivo e faço. Eu já fiz uma ação com a pastora, deixei ali, tipo assim, ó. Mas eu fiz, entendeu? Eu tenho que me vencer, porque eu tenho que fazer por amor. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus, eu preciso honrar. Amados, o dia que vocês estiverem na mentoria 2, que vai ser agora em outubro, nós vamos falar sobre honra. Se vocês soubessem os segredos escondidos que tem na honra, vocês não têm ideia. Então, perseverem. Dói, dói. O processo dói, mas a borboleta, ela não sabe do processo, mas ela é uma lagarta feia e vai virar uma borboleta linda. Mas se falar para ela, ó, mas existe um processo, talvez ela fale assim, ah, eu tô fora desse processo, me deixa aqui na lagartinha. E ela vai ficar contando historinha. Ah, eu não tô afim de passar por dor, eu tô bem como eu tô. Aí ela olha aquelas borboletas voando e fala assim, meu, o que aconteceu e eu não consegui? Faltou o processo. O que acontece naquele casal, pastor Maurício e pastora Ana? Caramba, eles prosperam em todas as áreas, eles se entendem, vocês que a gente se arranha. Ainda estamos no processo. Mas é uma delícia se arranhar. Mas a gente sabe a nossa posição. E aí vocês vão falar, puxa, mas eles vivem tanta coisa. Aí vocês vão falar, mas eles deram remédio a gente que não quis tomar. Porque dói. Às vezes dói. Você precisa passar pelo seu ego, pelo seu eu, perdoar. O perdão, amados, ele é necessário, mas dói.
Quantas vezes, às vezes, as pessoas chegam para nós e falam assim, eu não consigo perdoar. Eu falei, consegue, é uma decisão. É só você... Deixa eu falar uma coisa, o perdão é uma decisão. Você só precisa falar assim, eu perdoo. Vai... Quantas vezes eu já cheguei no altar do Senhor e falei, Senhor, eu perdoei, mas eu não perdoei. Eu preciso que o Senhor me ajude. E porque eu liberei o perdão para liberar a minha vida e a vida da pessoa, mas eu precisava de mais. E eu falava, Senhor, eu perdoei, mas eu não consegui literalmente perdoar. Mas eu quero liberar o perdão e o Espírito Santo te ajuda. Amém? Aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem está pecando? Quem ofende ou quem não age pela mágoa? Deixa eu melhorar a pergunta. Onde está o pecado? Ah, o pastor foi grosso comigo. Talvez é o jeito dele, ele não tem uma gestão de pessoas, eu não estava num bom dia. E você falou assim: ah, eu tinha que fazer isso na igreja, eu não fiz. Quem pecou? Igual aquela passagem, né? Que Quem o pai pecou? fala assim, vai lá e faz. Um fala que vai fazer, e o outro fala que vai lá e faz. Vai lá e faz, né? O filho pródigo. Quem pecou? Aquele que foi grosso, não tinha total habilitação para ter uma voz mais branda, ou aquele que recebeu com mágoa, com ofensa e não fez o que tinha que fazer? Aquele que tinha que agradar a esposa, porque lá em 1 Pedro 3,7 fala que nós somos herdeiros da mesma graça. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com vossas mulheres, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa suas orações. Ele está falando aqui para você. Cuidado, vocês são herdeiros da mesma graça. Age com respeito, age com consideração para com a parte mais fraca. Quem é que pecou? Para vocês pensarem. Deixa eu contar um exemplo. Numa outra mentoria, teve uma mulher que me chamou, né? Numa dessas passadas. E aí ela falou assim: olha, eu não vou fazer mais, não vou fazer porque meu marido é grosso e tal, mas né, na mentoria, na tarefa, ele me chamou para fazer, e só que eu não quis porque ele é grosso e eu não vou fazer. Ele chamou, não é? Chamou ela para fazer. E aí eu falei assim, olha, você precisa, né, se limpar, liberar perdão. E aí quando ela fez isso, ela mudou toda o histórico. Ela viu, começou a enxergar ele com outros olhos. É uma ação. É uma Toda ação. ação. Quando você age pelo Espírito Santo de Deus, ele vai te dar e te revestir de toda a sabedoria dele. Mas se você age com a mente cativa ao inimigo, o inimigo vai fazer o mesmo processo. Vocês já pensaram assim, quando vocês estão bravos e vocês alimentam a sua ação de ignorância, vocês a cada vez vão se inflando mais? Mas se você dá um basta, você começa a ter outro tipo de ação. Você alimentar Não alimenta. aquela mágoa, se você for alimentando aquele sentimento, isso não vai ter fim. Mas se você retroceder, se limpar, liberar perdão e começar a enxergar a situação com outros olhos, a história vai ter um outro resultado. Deixa eu falar para vocês na vida de José. Porque ele estava com mágoa. Ele tinha uma mágoa e olha o que estava retido no mundo espiritual. Talvez a sua mágoa precisa ser liberta e as suas ofensas liberado para que você possa viver algo tremendo na sua vida. Né? Já em Gênesis 41, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai e seus irmãos, não lhe puderam
responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegai-vos, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque haveres vendido para aqui, porque para conservação da vida de Deus me enviou adiante de vós, porque já não houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos. Haverá lavoura e colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra. José já tinha entendido o propósito de Deus, e ele tinha que liberar essa mágoa, porque ele foi vendido, ele tinha uma mágoa no coração. E ele bradou, ele chorou, ele gritou com uma voz tão grande, pediu para todos os soldados saírem dali. E a palavra nos ensina que, nos fala que até Faraó, no seu quarto, na sua residência, ouviu os gritos de José, aos prantos. Por quê? Porque ele devia ter uma mágoa tão grande dos irmãos que parecia que tem uma bola de tênis aqui, e ele tinha que extravasar para aquilo sair. Então, deixa eu falar uma coisa para você. A mágoa impediu de José viver o plano de Deus e ser o governador do Egito? Sim ou não? Não. Agora tem uma coisa espiritual que José tinha que vencer para os propósitos de Deus cumprir na terra. Até ali, os propósitos que ele tinha sobre a vida de José foram cumpridos. Agora, Deus tinha um propósito sobre José e os filhos de Jacó para viver os planos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu e a pastora tivéssemos nos entregado as nossas razões, para que viver isso? Aí a gente ia entregar algo que Deus tinha um plano, e nós não íamos entender que depois de 2 anos a gente estaria colocando a nossa história para mais de 2.000 casais. Amados, 2.000 casais. Não, 1.800 casais em 2 anos. Se a gente não tivesse vencido, a gente não ia nem ter ideia. E se José não tivesse vencido, deixa eu falar uma coisa. O que aconteceu? Porque ele poderia ter matado seus irmãos, porque ele ia continuar sendo o governador do Egito. Ele até colocou lá uma taça de ouro para que eles tivessem culpado de roubo, para que eles pudessem morrer e falar: não sou culpado, mas ele não fez isso. Ele liberou o perdão. E o que aconteceu? Quais eram os planos de Deus? O povo, Jacó e seus filhos, eles são o quê? As 12 tribos de Israel. Ele não feriu ninguém. Os planos de Deus era que aquela geração fosse as 12 tribos de Israel. Já estava no plano de Deus, mas precisava passar por um perdão, senão eles poderiam ter morrido. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. A ignorância, ela é muito cara, porque a gente toma as nossas atitudes na ignorância, achando que aquilo não vai ter ação espiritual. Pois eu vou falar uma coisa para vocês: isso é ignorância, a ignorância é cara. E para você saber o preço da ignorância, você precisa agir com o poder de Deus, com obediência, fé, perseverança em amor, objetivos, não a razão, para que o Senhor possa mostrar para vocês o que vai acontecer com aquela ação. E aí você vai falar: puxa, se eu tivesse tomado aquela ação contrária, eu não teria vivendo isso. E viver como quem sonha. Quando o Senhor muda a sorte de Sião, vivemos como quem sonha. As nossas armas não são carnais, não é da nossa forma nem do nosso jeito. As nossas armas são espirituais. Amém? Nossas armas são espirituais. Então, a prática da cura, a prática para a cura das mágoas é você trabalhar os seus objetivos, a sua fé, obediência, perseverança e amor. É um processo de perdão. O processo de perdão é doloroso. Precisa ser obediente e perseverante. Obediente mesmo. O processo de perdão é dolorido, amados. É dolorido. Eu falo para vocês que dói. Não é fácil liberar perdão para quem te machucou. Agora, não se trata de ignorar a dor, mas de curar com obediência. Pastor, ela me fez isso, o que eu faço? Amados, perdão, mas eu não consigo perdoar, então tenha atitudes de amor. Qual que é a atitude de amor? O que a palavra te fala? Você vai pagar o mal pelo mal? Não. Jesus não ensinou isso para nós. Ele fala assim: a vingança deixa para mim. Resolva. Ele fala assim: a vingança deixa para mim. Não é para você. A vingança de Deus é diferente da nossa. Sabe o que ele vai fazer para você? Ele vai vingar você. O que é vingar?
É florescer. Ele vai te colocar em um patamar que o outro vai falar: caramba, o que que é isso? Mas você vai liberar o perdão. Hein? Fé, mais obediência, mais perseverança, mais amor, acaba o ciclo da mágoa. Porque o Espírito Santo ele vai entrar e ele vai. é, Se você dar a sua ação for pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito ele vai te ajudar a fluir. Mas se a sua ação for pela a mente cativa ao inimigo, é o inimigo que vai fomentar a situação. Aprende isso. Não permita que o inimigo vença a sua mente. Tome a atitude da lagarta e se fechar lá no casulo lá e as asas vai sair, você vai voar e vai florescer. Amém? Glória a Deus. Eu estou rápido, amados, porque deixa eu explicar uma coisa. É por isso que a gente deixa a aula gravada para que você possa entrar e ver quantas vezes quiser, para anotar e colocar experiência. Porque é assim, o treinamento seriam 7 semanas. Só que 7 semanas é muito tempo. 5 semanas é o suficiente para uma imersão, mas aí vai de vocês buscarem mais conteúdo. A gente deixa livros, a gente deixa gravado para que você possa. Eu ainda estou com mágoa. Entra na terceira aula de mágoa, vai estar gravada lá, escuta mais uma vez, não tem problema nenhum, não. Isso vai fazer bem para você, amém? Exercita de novo, vença. A prática da cura é a fé, a obediência, a perseverança em amor. O processo do perdão é doloroso. Não ignore a dor. Apenas vença ela com obediência. Só vence ela pela obediência. O Espírito Santo vai te ajudar. Deixa eu falar uma coisa: o Espírito Santo vai te ajudar. A cura vem no processo. Não é no seu choro, ela vem no processo. A cura vem no processo. Engole o choro e vai com choro, vai com medo, vai com choro. A cura vem com processo. A coragem vem no processo. Vence os medos, vence tudo. Orgulho. Agora, eu sei que está rápido, mas eu só tenho 1 hora e são só 5 semanas. Eu tinha mais 2, agora não. Me ajuda. Amém? Pergunta, o meu telefone está lá no grupo, telefone da pastora, seu pastor está aí. Amém? Ele vai te ajudar também. E nós somos o corpo de Cristo. A aula vai ficar gravada e o material também. Agora eu quero dar os exercícios. São 4 só essa semana. Eu vou falar uma coisa: essa semana é o exercício que eu mais dou glória a Deus. Porque eu chego para a pastora e falo assim: e o exercício dessa semana, vamos exercitar? Amados, e para o exercício dessa semana, eu quero deixar aqui Facinho. Eclesiastes, Facinho. Eclesiastes 4:12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Tenha isso. E essa semana e para o resto da vida, você, não vai reclamar. É facinho não reclamar. Facinho. É não murmurar. É Facinho. facinho. É não acusar. É muito fácil. E é não cobrar. Amém? Exercício dessa semana. Acumula os 5 que nós já demos e os 4 dessa semana. Então vamos lá. Trabalhar os objetivos ao invés das razões. Primeiro exercício. Com fé, em obediência, com amor. Oh, meu Deus, errei. Com fé, em obediência, com perseverança, em amor, sem reclamar, sem murmurar, sem acusar e sem cobrar. Olha só, 9. Todos se encaixam. Amados, se alguém conseguiu mudar o seu cônjuge reclamando para ele, levanta a mão e fala: eu consegui. Aí eu mudo a aula, de verdade. Se você reclamando conseguiu mudar, fala para mim. Se você murmurando de todas as coisas, se você conseguiu mudar a sua situação, eu mudo essa aula.
Porque murmuração é atrair demônio na sua casa. Eu não consegui assim. Se você mudou alguém acusando ele, o acusador da Bíblia não é o que eu sirvo, não. Tentei, hein? Tentei várias vezes reclamar, murmurar, acusar, cobrar. Agora, Não cheguei no meu objetivo. se você também mudou alguém cobrando, eu também mudo a alma. Agora, deixa eu falar uma coisa. Uma vez eu cheguei para a pastora, eu falei assim, olha, amor, deixa eu falar, se você está querendo me moldar desse formato, reclamando, murmurando, me acusando e cobrando, arruma outro jeito que esse daí você não vai conseguir. A única coisa que você vai conseguir é eu me encher daqui e sair daqui. A única coisa que você vai conseguir, ou você muda o caminho, ou então... Agora, se o seu caminho é que quer que eu saia daqui, você está indo no caminho certo. Como é que eu faço, pastor, se eu não for cobrar? Muda a sua estratégia. Cordão de 3 dobras. Você tem uma coisa chamada o Espírito Santo de Deus, que é o único que consegue mudar o seu cônjuge. O que você tiver que reclamar para ele, você reclama para o Espírito Santo. Espírito Santo, olha isso. Quantas vezes eu já não cheguei e falei assim, Espírito Santo, tá vendo essa atitude da tua filha? Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Ou ela muda, ou o senhor muda o meu interior. Porque eu não gosto de ser tratado desse jeito. Eu falando com o Espírito Santo de Deus. Ou o senhor muda ela, ou o senhor me muda. Porque esse jeito eu não gosto de ser tratado, não. Eu não sei se eu estou errado, me muda. Eu deixo aberto para ele. Muda eu ou muda. Muitas vezes, deixa eu falar uma coisa. O Espírito Santo me muda. Ele fala, não é assim, meu filho, que você vai tratar isso. É desse jeito. Se você não entender que você tem o cordão de 3 dobras e é para você, ele quer estar no seu relacionamento. Ele quer estar no seu relacionamento. Ele quer fazer parte do seu relacionamento. Ele está assim, o cordão de 3, usa-me. Peça para mim sabedoria. Não está na palavra? Peça para mim sabedoria, que eu vou te dar sabedoria para lidar com essa situação. Se você tiver que reclamar, murmurar, acusar e cobrar o seu cônjuge, você vai reclamar, murmurar, acusar e cobrar o Espírito Santo de Deus. Vai falar, Espírito Santo de Deus, o que eu faço nessa situação? Ou eu ou ele tem que mudar. Me ajuda. Eu te garanto que se você fizer assim, ele vai mudar você ou seu cônjuge. Porque comigo é assim. Em casa é assim. E olha que eu testo ele. Semana passada foi uma que eu falei, Espírito Santo, essa situação eu acho que não está certo. Mas é assim, eu posso estar errado. Então, o senhor tem total liberdade em moldar a minha vida. Ou moldar a dela. Eu não consigo mudar ela, mas o Senhor consegue. E o Senhor consegue me mudar. Eu conversando com o Espírito Santo de Deus nas minhas orações. Amém? E o Espírito Santo faz. O Espírito Santo molda. O Espírito Santo é teu amigo. O Espírito Santo muda tudo. O Espírito Santo quer te levar a um nível diferente. E ele fala assim, trabalhe os seus objetivos, não a sua razão. Amados, em lugar nenhum mais na minha vida eu trabalho as minhas razões. Nas minhas empresas, qual que é o objetivo da minha empresa? Das minhas empresas? Obter lucro. Eu saí da minha razão faz tempo. Já vou falar sobre isso. Como liberar perdão. É dolorido. Trabalhar os objetivos, não a minha razão. Eu faço isso nas minhas empresas, dá resultado. Às vezes demora um pouquinho, mas eu estou indo no caminho certo. Com fé, porque eu tenho promessa. Em obediência à palavra. Eu procuro não sair do que a palavra de Deus me fala sobre a minha vida ministerial, sobre a minha vida empresarial, sobre a minha vida como marido, como sacerdote, como pai. Amém? Obediência à palavra. O que a palavra me pede para obedecer? É loucura obedecer a palavra às vezes, mas obedece porque aí ele resolve. Perseverança e tudo em amor. E eu vou falar uma coisa. Eu não reclamo, eu não murmuro, eu não acuso e eu não cobro. 9. Nós estamos na 9, são 15.
Vai melhorar. Todos os exercícios vai melhorar. Seu relacionamento, sua vida financeira, sua vida com Deus. Tudo. Os exercícios que nós estamos dando para vocês vai melhorar tudo. Os 15, a hora que você estiver colocando os 15 em prática, você vai dar um glória a Deus e falar assim, fui, estou voando. Amém? Como liberar perdão a uma traição? Amados, uma traição é muito dolorida. Dói uma traição. Mas saiba de uma coisa. Por mais que você não foi perfeito, você também teve contribuição com isso, porque às vezes as pessoas contribuem. Às vezes não, às vezes é caráter. Não, mas existem várias situações, né? A gente vai entrar no caráter e a gente vai entrar nas contribuições. Uma vez, não foi nesse treinamento, mas teve um treinamento passado que a mulher não tinha relações com seu marido 2 anos, por 2 anos. Aí eu falei, o que você está fazendo no seu relacionamento? Você está matando ele, você já acabou com ele. Você não está dando uma lição para o seu marido. Você está jogando ele para os braços de outra pessoa. Está te faltando sabedoria. A pastora brava comigo, nós estamos aqui só em homens e mulheres casados. E eu bravo com ela, eu dei um beijinho nela e falei assim, amor, vamos namorar? Aí ela, sei. Mas ela é uma mulher de Deus e a gente sabe qual que é o propósito que Deus tem nas nossas vidas. A gente busca, literalmente, ser tratados em todas as coisas. Amém? E o meu inimigo não é ela. Aí você fala assim, mas isso é motivo de traição? Se ela estivesse fazendo isso comigo, eu falaria assim para ela, o meu caráter não permite te trair, mas eu não posso ter essa vida. Então, ou a gente se ajusta, ou a gente se separa, porque a gente busca uma autoridade espiritual para nos direcionar. A traição é um caráter desviado dos propósitos de Deus, desajustado. Precisa de cura. Precisa de cura. Sabe por A quê? gente está falando em traição física e até mesmo a virtual. Né? Porque se um cara que caminha comigo fala assim, pastor, o negócio é o seguinte, eu traí a minha esposa, mas por causa disso, disso, daquilo. Eu falo assim, não, você traiu a tua esposa porque te falta caráter. Começa por aí. Falta caráter? Sim. Mas também a gente precisa ver... A outra ajuda, precisa ver o histórico. Então, uma coisa leva a outra. Precisa entender, então, como perdoar isso. Saber que uma vez teve um casal que chegou na nossa casa, num domingo, 1 hora da manhã. 1 hora da manhã, no domingo. É uma bênção ser pastor e amadeu, a gente gosta de montão. Ela me traiu. Falei, tá bom. Aí eu desci, fiquei andando lá embaixo, ela ficou com a pastora. E eu falei, o que você quer? Ele falou, eu quero ajuda para perdoar. Eu falei, tá bom. Sabe a sua decisão. Porque um levou o outro a isso. Amém? Um levou o outro a isso. Faltou um pouco de caráter? Faltou. Mas o inimigo, ele entra, trabalha, aí o outro não ajuda, cutuca, falta sabedoria para o outro. Conclusão. Não estamos justificando. Não estou justificando. Cada caso é um caso. Por isso que eu falo. Quando se algum cara que anda comigo falar um negócio desse, eu já falo Falo, cara, te falta caráter. Agora, se tivesse... Vale a pena, né, liberar o perdão para lutar pela tua família. É verdade. Então, eu falo para você, busque uma autoridade espiritual para que possa conduzir este perdão, mas de forma de um homem e uma mulher de Deus, ok? A conversão genuína dos dois. O que levou a fazer isso tem que ser tratado e curado. E o caráter também precisa ser tratado e curado. Muitas vezes o marido, né, o marido, a esposa, quem traiu, só está repetindo um comportamento que viu lá dos pais. Exatamente. É uma saída que ele teve. Precisa de cura.
viu o pai ou a mãe traindo tanto, né, um ao outro, que ele só repete, porque está no inconsciente dele. É a cura. Então, o perdão, ele pode vir, mas com tratamento, ok? O que levou e o tratamento de cura e de conversão, de cura, e o que levou é tudo um tratamento. Então, esse ato precisa ser acompanhado com com uma autoridade espiritual. Ou a traição virtual, que também, né, pode ser um comportamento repetitivo, ou então portas abertas Que precisam ser fechadas. ser fechadas. Muitos pais, né, iniciam, pegam os seus filhos, vou falar dos homens, pais, eu não sei se agora faz isso, mas muitos pais pegavam os seus filhos e levavam eles, né, para Prostituição. para prostituição. Então, Isso precisa ser tratado. precisa ser, Tratado. fechar essas portas. Fechar. Aí você olha para o seu marido e fala assim, olha, ele me traiu. Não, você precisa entender qual que é esse histórico aí. E a gente entender, e o processo de perdão disso daí é aquilo que eu falei, precisa ser os dois acompanhados, tá bom? Para que não ocorra mais, para que não tenha mais isso. Tanto ele trabalhar o caráter dele e a ação que levou ele a fazer isso, tá bom? Falei de Precisa ser mulher, tratado. falei de homens, mas a gente falou de homens, mas tem mulheres. Tem mulheres também, né? também. Teve mulheres que teve um casal que a gente acompanha Que a gente contou, né? e teve um casal que chegou, falou assim, ó, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa, ele me traiu e eu fui lá e descontei e traí ele também. Mas a gente só ficou sabendo depois. Eu falei assim, querida, você fez, sabe o que você fez? A vontade do seu coração, que estava assim, já latente. Você não quis buscar a cura, o perdão e um caminho de salvação. Você quis fazer o que o seu coração queria fazer. Agiu pela razão dela. Agiu pela razão. Fez o que tinha vontade de fazer. Eu falei, não vem culpar ele do seu erro, não. Porque pelo seu erro é você que vai pagar no tribunal de Cristo, não é pelo erro do teu cônjuge, não. Eu sei quem eu sou. Eu sou fiel à minha esposa e fiel ao meu chamado. Amém. Se eu tiver algo para tratar, eu vou tratar com ela. Assim, eu não tenho uma vírgula para falar a respeito disso sobre ela. Amém. Porque se acontecer isso na minha vida, eu falo que eu fui totalmente negligente e falta de caráter, porque ela não me dá motivo para uma traição. Mas eu não tenho nem motivos e nem quero isso. Então, todos nós precisamos ser tratados nisso, porque nós viemos de um mundo que isso é comum. Mas para nós, homens e mulheres de Deus, não é comum. Amém. Amém? Precisamos buscar Cura. transformação Homens, para que isso não seja repetitivo. repetitivo. Porque tem uns que falam, não é a primeira vez. Eu sei que não é, estou vendo aqui, o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Então, amado, deixa eu falar uma coisa. A semana que vem nós vamos falar sobre sermos íntimos um com o outro. Não é sobre sexo, não. Sermos íntimos na segunda-feira. E na terça-feira, só os homens comigo. E na quarta-feira, só as mulheres com a pastora. Semana que vem, ok? Então a gente vai ter uma aula a mais, só os homens na terça. Não na semana que vem. Semana que vem tem mais uma aula e na outra Não, semana. a semana que vem vai ter aula na segunda. Não, a semana que vem a gente vai falar sobre sermos íntimos com o nosso cônjuge. E na terça eu vou falar só com os homens. Ah, já é a última? Não. E na quarta só as mulheres. Aí depois tem a última Bom. na última semana. Amém? Amados, o treinamento é para se abrir. Se abra com o seu líder. Leiam, estudem os livros que a gente coloca aqui. Vê de novo 10 vezes as nossas aulas. Eu quero mais, eu quero mais. Ajuda. Nós estamos aí com o nosso telefone, ficam à disposição. As Amém? meninas têm as meninas, as ADMs, pode chamar elas, elas estão à disposição. Então, ninguém precisa estar sozinha ou passar a luta sozinha ou sem ajuda. Eu quero abrir aqui para as perguntas e quero só falar uma coisa para vocês. Mulheres e homens, vocês buscam a perfeição do seu cônjuge? Muitas brigas nossas é porque você busca a perfeição do seu cônjuge. Buscamos. Nem Deus exige isso de nós. Não seja tão dura em querer que ele seja perfeito do seu jeito,
E não queira, homens, que a sua esposa seja perfeita do seu jeito, porque a graça está na diferença, amém? A graça está em não sermos perfeitos, mas sim termos um propósito e alcançarmos em Cristo. Guardem isso dentro de vocês, que vale a pena. Não briguem com seu cônjuge querendo a perfeição dele. Ele faz. Eu procuro ser o homem mais perfeito possível, mas eu não consigo. Eu não consigo. O perfeito aos olhos dela, né? Mas, amém? E aqui, ó, eu vou falar uma coisa, hein? Eu acompanho aqui todas as tarefas e eu estou aqui combinando com os homens aqui de São Paulo, quem estiver fora de São Paulo que vir, nós vamos terminar numa segunda-feira e no próximo sábado a gente vai colocar as datas no coisa. Nós vamos fazer uma grande célula com um churrasquinho, né? O Leonardo já falou que ele é churrasqueiro. Os homens não, né? O pastor Valdir já está ali brincando com a gente, Diácono José, o Everton, o Marcelo, o Tobias, o Fabiano, o Diego, o Diogo, o Tiago, o Will, Adilson, Juscelino, o Ed, Juscelino, Marcelino, aleluia, o Flávio, pastor Jairo, Egberto. Eu estou vendo vocês aí postando sempre e estamos juntos. Nós vamos preparar esse churrasco, essa comunhão para estarmos juntos, amém? Quem puder estar junto, tem. Quem não tiver, a gente deixa no Zoom lá, só vendo a fumacinha da churrasqueira. Olha lá, o pastor Amém? Jorge já, Pastor Jorge, aleluia, dando aleluia ali. já confirmou. Amados, abrem o áudio de vocês. Pode perguntar. A aula de hoje completou 9 exercícios. Vamos trabalhar a obediência, não a razão. Nós vamos trabalhar com fé, em obediência, com perseverança, em amor, sem acusar, sem murmurar, sem cobrar e sem. Faltou um. Ô, Jesus. É acusar. E sem acusar. Amém? Eu já vou colocar isso lá também para que vocês possam ter. Esse material vai estar com vocês também, tá? Todas Material de as apoio. aulas passadas também está lá no. Tá tudo gravadinho. Então, Mas, pastor, eu não estou entendendo esse objetivo e razão. Primeira aula. Pastor, eu não estou entendendo o amor de Cristo com fé, obediência, perseverança e amor. Segunda aula. Aula de hoje. Trabalhar as mágoas e os 5 exercícios. Não murmurar, não acusar, não cobrar e não reclamar. Amém?